O mundo do crime está atraindo cada vez mais mulheres e menores de idade. Em Taguatinga Norte, imagens de circuito interno mostram um momento que uma adolescente de 16 anos agride ou leva o carro de uma mulher. O outro menor, de 14 anos, também participou da ação. O crime cometido no início da tarde de ontem, mas eles foram pegos horas depois do roubo. As câmeras de segurança de uma das casas registraram toda a ação. A dona do carro estava se preparando para sair. Ela deixa a porta aberta e demora alguns segundos para sair do estacionamento. Repare, o trio formado por 2 menores percebe a situação e vai direto ao carro. Tudo é muito rápido. Com violência, o rapaz de 15 anos tira a mulher e a menor infratora puxa o cabelo da motorista. O único maior do grupo assume a direção e todos fogem em alta velocidade. A dona do carro se afasta e parece não acreditar que foi mais um alvo da criminalidade. O roubo foi no início da noite dessa segunda-feira em Taguatinga Norte. Os 3 seguiram para Ceilândia e se encontraram com outro menor de 14 anos. Foi nesse momento que os envolvidos foram pegos após perseguição com a PM. Segundo informações da Polícia Civil, os 3 menores foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente. O bandido de 24 anos vai responder por roubo e corrupção de menores. Agora, Cláudio Humberto, infelizmente essas imagens aí não surpreendem. Não surpreende porque vivemos num país que passa a mão na cabeça de bandido. É só ver as pesquisas eleitorais, né? E vemos um país também que protege bandidos de menor idade, como esses casos aí. Vocês acreditam mesmo, telespectadores, que esses aí têm qualquer tipo de possibilidade de recuperação? É claro que não. Mas a legislação trata essa gente como se fossem bonzinhos, como se fossem vítimas de injustiças, como se fossem vítimas da falta de oportunidade. Não, são pessoas que fazem a opção clara pelo crime porque sabem que tem uma legislação que os protege. Eles foram presos, mas já devem ter sido soltos. Se não foram soltos ainda, isso é uma questão de horas, talvez de dias, porque a gente está aqui falando nesse assunto. Depois que o assunto morre, todos eles são liberados e voltam a delinquir, voltam a cometer crimes. Já noticiamos aqui o caso de um menor bandido que teve registrados até então 111 passagens pela polícia. 111. Isso mesmo, é o Brasil. Vamos falar aqui do caso da morte do estudante da UNB. A Polícia Civil prendeu o principal suspeito de matar a pedradas Givago Miranda, que tinha 33 anos. A identidade do suposto assassino não foi divulgada. Ele foi preso no Jardim Ingá. O corpo do estudante foi encontrado no dia 23 de junho e ele sofria de esquizofrenia. Durante o dia, o rapaz frequentava as aulas. À noite, dormia em cantos escondidos da universidade. Mais informações sobre essa prisão você confere no Band Cidade, segunda edição, que começa às 10:50 da noite. E a Advocacia Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação contrária ao pedido do governo de Roraima para o fechamento temporário da fronteira entre Brasil e Venezuela. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente acompanhando este caso. Renata, será que sai alguma decisão ainda hoje? Há essa expectativa, viu, Rodrigo? Até porque o caso está nas mãos da ministra Rosa Weber, né? Ela é relatora do caso, então há sim essa expectativa. A gente lembra aqui que a Venezuela passa por uma crise severa, muito grande, crise política, social, financeira. As pessoas estão perdendo o emprego, estão passando fome, crianças, mulheres, jovens, idosos, enfim, todos. Então, a alternativa que muitos veem é vir para o Brasil em busca de uma melhoria de vida. Claro que eles falam que é temporário, eles não querem ficar aqui, mas pelo menos melhorar um pouco essa situação lá. E aí o governo de Roraima entrou com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo para que a fronteira fosse temporariamente fechada, para que eles não tivessem esse livre acesso. Pede também para que os venezuelanos que já estão lá em Roraima sejam redistribuídos para outros estados, outros locais. E aí a Advocacia Geral da União enviou um parecer dizendo o seguinte: olha, fechar a fronteira não vai resolver essa situação, além de ser contrário à ordem jurídica nacional e internacional, já que violaria aí tratados internacionais assinados, inclusive pelo Brasil. O Estado também pede a instalação de uma barreira sanitária e de um hospital do Exército,
exclusivamente para atender as demandas desses imigrantes no país vizinho. Aí a gente vê essas imagens. No último sábado, houve um grande tumulto na cidade de Pacaraima. Alguns moradores chegaram a destruir esses acampamentos que a gente está vendo aí, colocarem fogo nos pertences dos venezuelanos. Isso porque aconteceu um assalto a um comerciante e a suspeita é de que alguns venezuelanos teriam participado desse assalto, o que, claro, não justifica, né, essa violência, principalmente por pessoas que já estão passando por essa situação tão complicada. O governo federal decidiu reforçar a segurança no estado e enviou mais 120 integrantes da Força Nacional para lá. Mas como você bem disse, Rodrigo, essa ação está no Supremo Tribunal Federal e aí há uma expectativa de que a ministra Rosa Weber a qualquer momento decida sobre isso, especificamente sobre o fechamento ou não dessa fronteira. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, será que a gente pode chegar a essa decisão drástica de fechar a fronteira com a Venezuela? Acho improvável, né? Como a Renata explicou, há a questão da legislação brasileira e há também uma questão humanitária aí que é preciso observar. O problema todo decorre da falta de uma política de governo, de Estado, mas principalmente de governo, para lidar com situações como essa. O governo não sabe o que fazer. Simplesmente não sabe o que fazer. O Brasil tem uma tradição de acolhimento de refugiados. As pessoas querem entrar no Brasil, basta dizer refugiado e entra, sem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de verificação de origem, etc. Há informações, inclusive, de pessoas, até criminosos, que estariam ingressando no meio dessa imensa legião de venezuelanos que invade o Brasil. A questão é que o governo federal tem ajudado de forma insuficiente o governo de Roraima. Roraima é um estado pobre, um estado que não tem dinheiro, um estado que já sofre muito para oferecer aos seus próprios cidadãos uma estrutura que já é precária de saúde, de educação e tudo mais, e sobretudo emprego. E com esses venezuelanos lá, cerca de quase 60 mil venezuelanos no estado de Roraima, sem nenhuma assistência, de fato, acabou provocando essa crise, né? O governo federal se jacta de haver enviado 36 voluntários para atuar na área de saúde pública. 36 em 60 mil venezuelanos é um número meio ridículo, tão ridículo quanto os 60 soldados da Força Nacional de Segurança que chegaram ontem lá em Boa Vista. O que se sabe ou que se denuncia lá em Roraima é que há uma questão eleitoral aí em jogo. O líder do governo no Congresso, que é o senador Romero Jucá, que é muito influente junto ao presidente Temer e ao governo, ele tem muito poder, ele estaria inibindo, digamos assim, o socorro do governo federal ao governo estadual, porque ele é adversário político da atual governadora e apoia um candidato de oposição contra ela. Então, haveria desse grupo o interesse no desgaste da governadora. Estão mais interessados em ajudar a desgastar a governadora do que em ajudar o governo de Roraima a enfrentar essa crise dramática. E a seguir, começa hoje o Cena Contemporânea, um dos 5 maiores festivais de artes cênicas do país. E o Band Cidade está voltando já.